Bom, vamos falar então o que é a cirurgia guiada, né? Qual é o conceito principal? Basicamente, o termo é esse mesmo, viu, pessoal? A gente vai utilizar um anteparo para guiar a nossa cirurgia de colocação do implante. E, obviamente, a gente tem alguns recursos que vão fazer com que a gente consiga planejar previamente essa cirurgia para que ela seja o mais assertiva possível. Para isso, a literatura nos divulga, como vocês podem observar nessa tela, o fluxo de trabalho em planejamento virtual e cirurgia guiada. O fluxo pode ser bastante didático e é importante para nós implantodontistas que consigamos fazer essa análise. A primeira delas é dividir o paciente em paciente digital. Apesar do nome um pouquinho mais complexo, nada mais é do que o fato dos exames desse paciente serem tratados digitalmente. A segunda etapa é o paciente virtual, que é o paciente que vem diretamente para a nossa central de planejamento. Ou seja, a gente vai ter os exames que foram obtidos e esses exames vão ser trabalhados de maneira a facilitar e favorecer o planejamento que o dentista propôs. Outra divisão importante é o planejamento e o paciente CAM, que é o paciente real, ou seja, o termo CAM nada mais é do que a manufatura. No caso da cirurgia guiada, é a nossa guia mesmo, a gente vai ter a possibilidade de imprimir aquele substrato em guia cirúrgica. E finalmente, a literatura divide a quarta etapa do fluxo de trabalho, que é o tratamento clínico do paciente. Exatamente o próprio nome diz, seria a etapa de cirurgia guiada, ou seja, a gente vai fazer as instalações desses implantes. Para que a gente facilite a visualização, a primeira etapa, então, o paciente digital é aquele paciente que vai fazer a tomada radiográfica ou o escaneamento intraoral. Então a gente já tem aqui o exame de tomografia, que é fundamental e imprescindível para esse planejamento em cirurgia guiada, e ele sempre vai ser entendido como uma etapa de vários arquivos. Para que a gente fique bem claro na nossa cabeça, todos os arquivos caracterizados como DICOM serão relevantes e referentes à cirurgia para a tomografia. Então, toda vez que a gente ouvir falar, é um arquivo DICOM, esse arquivo corresponde a uma tomografia. E a tomografia, como vocês observam, ela corresponde a um volume de arquivos, ou seja, são vários arquivos DICOM que vão trazer essas informações relevantes para que a gente consiga caracterizar e visualizar tridimensionalmente o nosso paciente. A segunda etapa do paciente digital ainda, na verdade a primeira etapa, né, são os movimentos e os próprios exames de escaneamento. O escaneamento, como nós podemos saber, é a obtenção de um modelo digital. Então, a terminologia para cá, diferentemente da tomografia, é o STL. Então, todos os arquivos correspondentes a STL são inerentes a um escaneamento. E existem algumas técnicas em que a gente pode observar que o escaneamento favorece demais a odontologia digital. A principal delas é a questão das vantagens em relação à moldagem convencional. Nós sabemos que escanear um paciente, além de ser muito mais confortável, tanto para o paciente quanto para nós cirurgiões dentistas, traz uma série de vantagens. Aceitação, a reprodutibilidade, a possibilidade de pequenas correções, então a gente visualmente identifica, olha, eu visualizei aqui um erro, né? Então a gente consegue corrigir, não precisa passar para aquela etapa de moldagem repetida ou confecção de um novo modelo. Então a vantagem realmente da gente ter um planejamento que atrele dois exames que são possíveis digitalmente favorece demais a nossa ideia de planejamento e contextualização com a implantodontia digital. Ainda com aquela divisão inicialmente que eu comentei sobre a literatura, nós temos a segunda etapa em relação ao fluxo de trabalho para a cirurgia guiada. A segunda etapa corresponde ao paciente virtual, ou seja, aqui a gente já tem acesso a uma central de planejamentos que vai trabalhar com aqueles exames, ou tomografia ou escaneamento, e a gente vai ver as particularidades de quando se utilizar um ou quando se utilizar uma junção dos dois. Nessa etapa de planejamento, é possível que o cadista faça tudo aquilo que o software permite, para planejar a posição ideal, visualizar, por exemplo, uma previsibilidade sobre a coroa que pode ser realizada ali. Então veja, a gente consegue visualizar estruturas anatômicas fundamentais e importantes para se fazer uma cirurgia. A ideia dessa etapa de planejamento é realmente a gente trabalhar com aquelas imagens e garantir um planejamento bastante assertivo no nosso paciente. A terceira divisão didática, como eu falei, do fluxo de trabalho, corresponde ao paciente real, que é o paciente CAM, né? Ou seja, seria a manufatura daquilo que nós planejamos. Então, nós já fizemos um estudo todo do planejamento, trabalhamos com tomografia e escaneamento e agora a gente vai fazer a manufatura. Vamos imprimir esta guia cirúrgica para que ela sirva como anteparo para que, na nossa quarta etapa, né, seja realizado o tratamento clínico desse paciente.
o ato cirúrgico em si. Então vejam, didaticamente nós dividimos essas 4 etapas, nós temos os exames, nós temos o paciente virtual lá numa central de planejamento, nós temos a guia impressa e finalizamos com a cirurgia guiada. Então vejam, é fácil fazer parte. Nesse momento todo, nós não pensamos aqui em investimentos no cirurgião dentista. O cirurgião dentista precisa de um centro de radiologia, como a DVI, que tem uma central de planejamentos atrelada e fazer todo o seu planejamento até a confecção final desse guia e, claro, com previsibilidade e bastante confortável ao seu paciente.